graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Convidar você a se pôr de pé para nós orarmos ao Senhor, entregando esse tempo de culto nas mãos do Senhor nessa manhã. Quero te convidar a fechar os olhos, se você puder colocar uma de suas mãos sobre o seu coração e fazer a sua oração nesse momento, apresentando a sua vida ao Senhor, entregando esse tempo de culto nessa manhã. E vai pedindo, peça ao Senhor nesse momento que Ele possa falar com você, peça ao Senhor nessa manhã que Ele possa tirar toda barreira, tudo aquilo que possa te atrapalhar a adorar ao Senhor, a receber da palavra do Senhor. Vai orando agora e vai apresentando tudo a Ele, apresente a sua vida. Se você entrou aqui nessa manhã preocupado com alguma coisa, coloque isso nas mãos do Senhor, apresente isso para Ele também. O Senhor está aqui nesse lugar e Ele ouve a sua oração. Vamos falar com Deus. Senhor amado, nós queremos te agradecer por esse tempo. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo estudo da tua palavra que tivemos nessa manhã. Obrigado, meu Deus, porque tudo o que o Senhor faz na nossa vida, Senhor, é bom, e nós temos vivido, Senhor, a obra que o Senhor tem realizado aqui em cada um de nós. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa ser adorado, Senhor, em cada louvor, ser engrandecido através de cada expressão de adoração. Que seja, Senhor, de fato uma manhã especial na tua casa. Toma, Senhor, cada discípulo aqui nesse lugar, toma cada família nas tuas mãos, e esse tempo, Senhor, seja um tempo para alegrar ao Senhor, e que nós possamos viver essa alegria junto contigo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Aplauda o nome do Senhor, louvemos a Ele com alegria nessa manhã. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais essa manhã que o Senhor nos permitiu acordar, Senhor. Nós estamos aqui inteiramente para te adorar e te engrandecer, Senhor. Que o Senhor nesse momento se faça presente em nosso meio, Senhor. Manifeste o teu poder entre nós, Pai. Amém. A tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença queremos ter. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença queremos ver. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. Glória, vem e beija-me
Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir, até me consumir. Deixa teu rio fluir, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Vem, amado, vem, amado. Clame por Ele. Clame por Ele. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, deixa teu rio, deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, deixa teu rio fluir, teu vento soprar até então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Aplausos ao Senhor Jesus. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu.
graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, em tua presença. Guia-nos, Senhor, guia-nos, Deus, que o Senhor seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, nosso amado. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que Deus prepare o nosso coração para ouvir esse chamado. Que Deus prepare o nosso coração para ouvir e obedecer esse chamado. Quando Deus nos chama, amados, para irmos mais fundo, precisamos ter coragem. Quando o Senhor nos chama para irmos mais fundo, precisamos ter um coração pronto a se entregar. E o Senhor tem nos chamado. Inclusive na palavra da última quinta-feira, nós falamos exatamente sobre isso. É tempo, amados, de irmos mais profundo na presença do Senhor. É tempo de crescermos na maturidade da fé, irmos além do que já estivemos um dia, sairmos da zona de conforto e irmos para o ambiente do sobrenatural, o ambiente da experiência, obras maiores, obras melhores, o melhor de Deus liberado sobre a nossa vida. O Senhor nos chama para irmos mais fundo, o Senhor nos chama para irmos além. Que o Senhor derrame coragem no nosso coração, que o Senhor retire de nós todos os bloqueios,
tudo aquilo que nos impede de conhecê-lo mais, de irmos além, de crescermos na maturidade. Senhor, nós recebemos essa palavra. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa adoração, e que o Senhor venha encontrar o nosso coração, Senhor, disposto a ouvir a Tua voz e atender a Sua voz, Senhor. Nós entregamos a Ti a nossa adoração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor, engrandeça Ele, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar por um instante. Quero chamar aqui o Ministério de Dança da IMEF. Estarão ministrando nesse momento, e que você possa permanecer com seu coração aberto, com seu olhar atento para o que vai ser ministrado aqui nesse momento. Foi uma ministração que foi ministrado também no domingo à noite, na semana passada, e eu quero aqui testemunhar da minha vida e da vida de outros irmãos da igreja que vieram compartilhar o quanto foram abençoados através dessa ministração que nós vamos receber agora, e que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, em uma
Senhor nesse momento, confirmando isso que nós fomos ministrados agora. Gostaria que você fechasse seus olhos, mesmo assentados. Senhor amado, nós reconhecemos, Senhor, que a luta que há dentro de nós, Senhor, de vontades, de pensamentos, Senhor, conforme retratado nessa ministração, Senhor, tão inspiradora, Senhor, é algo que nós reconhecemos aqui diante de Ti. A nossa carne milita contra o Espírito, Senhor, buscando fazer a sua própria vontade pecaminosa. Ó Pai, como o apóstolo Paulo, certa ocasião, declarou, o bem que queremos fazer, muitas das vezes não a fazemos, Senhor, porque a carne grita mais alto e nós atendemos o desejo dela. Senhor, tem misericórdia e nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que soubemos o que deveria fazer e não fizemos. Ó Senhor, quando nós sabíamos que não deveríamos tomar determinadas direções, mas fomos vencidos pelo impulso pecaminoso, Senhor, nos perdoa. E nessa manhã nós clamamos a Ti, Senhor, que possamos ser alimentados para que o Espírito seja mais forte do que a carne na nossa vida, Senhor. Queremos vencer esses impulsos pecaminosos, queremos fazer a Tua vontade, que é santa, perfeita e agradável, Senhor, e que nessa manhã, na ministração da Tua palavra, isso venha a ser confirmado, Senhor, para o nosso fortalecimento. Continue abençoando, Senhor, o ministério de dança da Tua casa, bem como todos os demais ministérios, Senhor, e que a cada dia mais nós possamos crescer nessa consciência, nesse entendimento, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, conforme o relato de João. João capítulo 22. Você pode permanecer assentado na medida que for encontrando, mas leia com reverência a esse texto das Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 22. Você procurar Romanos 22 aí, provavelmente você não vai achar. E João também não, é 21, perdão. Misericórdia. Nem João. Anotei errado aqui. É João 21, gente, perdão. João 21, versículo 15. Acontece. Se a sua Bíblia tiver João 22 aí, você me procura no final. A gente reclama depois com quem fez aí. Tá errado. João 21, versículo 15. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais moço, você cingia e andava onde queria. Mas quando você for velho, estenderá suas mãos e outro cingirá e levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Senhor, a Tua palavra está lida nessa manhã, que ela possa falar conosco em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, e que nós possamos ser alimentados por Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós essa manhã vamos iniciar uma nova série de mensagens. Você acompanha as redes sociais da nossa igreja, você viu ali que nós hoje vamos iniciar duas novas séries de mensagens.
uma no culto aqui da manhã e outra no culto da noite. A série que nós teremos nos cultos da manhã é o tema Desista para Ser Feliz. É uma série que nós vamos tratar aqui sobre situações, questões da nossa vida, que a gente insiste, se apega, se agarra e fica ali persistindo naquelas coisas que só prejudicam a gente. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos desistir, abandonar de uma vez por todas, para que a gente possa ser de fato homens e mulheres felizes. O Senhor colocou no meu coração 7 temas de 7 semanas que nós seremos ministrados aqui, 7 coisas que nós precisamos desistir na nossa vida para ter uma vida feliz com Deus. Coisas que a gente precisa abrir mão de uma vez por todas, para olhar para frente, avançar e viver o melhor de Deus na nossa vida, porque nós, seres humanos, conforme foi ministrado aqui nessa dança, somos pessoas que enfrentam impulsos diferentes dentro de nós, que forçam a gente a fazer determinadas coisas. Quantos de nós aqui já não enfrentou lutas contra a carne para abandonar vícios, para vencer determinados sentimentos, pensamentos, e aquele conflito dentro de nós, vez por outra a carne tenta gritar, nos chamando para voltar a viver coisas que Deus nos libertou, que Deus nos livrou, e nós precisamos, amados, tem coisas na nossa vida que a gente só vence se renunciarmos. Se a gente olhar Rafael e decretar de uma vez por todas, eu não quero mais viver apegado a essas coisas, eu não quero mais viver preso a essa situação, eu não quero mais, eu quero receber de Deus a libertação plena dessa situação, dessa questão. E hoje nós vamos iniciar essa série de mensagens, e o tema da mensagem nessa manhã, eu gostaria que você repetisse assim bem forte comigo, declarando bem forte ao Senhor, para você mesmo também, diga assim: desista da amargura. Primeira mensagem dessa série de mensagens: desista da amargura. E eu quero ler com você aqui João capítulo 21, versículo 1. Acompanha comigo aí esse texto. Olha o que Pedro estava passando naquele momento. Versículo 1. Depois disso Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Primeiro tópico dessa mensagem, para nós termos um bom entendimento aqui, é definindo a amargura. Primeiro tópico dessa mensagem, eu quero definir aqui junto com você o que é a amargura do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do que acontecia com Pedro naquele momento. Amargura significa padecimento moral, aflição, angústia, tristeza. A amargura significa, amados, nesse ponto de vista bíblico, uma tristeza profunda, uma angústia profunda por conta de algo que aconteceu com a gente, algo que aconteceu com a nossa vida. É aquela tristeza, aquela coisa que a gente olha, a gente se lembra e paralisa a nossa caminhada. Essa amargura que Pedro carregava com ele aqui nesse texto, gera uma aflição dentro do nosso coração, que vai gerar efeitos catastróficos na nossa caminhada no decorrer do tempo. A amargura, ela não vai, Iago, acabar com a gente de uma hora para outra. A amargura, Simone, não vai destruir a sua vida de um segundo para o outro, mas ela vai te corroendo por dentro. A amargura, ela faz com que você se lembre das coisas passadas, e aquilo faça, Léo, você olhar e pensar: está tudo destruído, olha a besteira que eu fiz, e aquilo vai ferindo a gente, confirmando aquilo que nós recebemos na palavra de semana passada. A amargura gera
culpa. A definição de amargura que é importante a gente ter, essa aflição, essa angústia, essa tristeza, irmã Elza, é gerada por pecados que cometemos. É quando a gente olha, conforme ministramos aqui na semana passada, para os erros cometidos e aqueles gritos que acontecem dentro da nossa mente. Olha o que você fez, olha o estrago que você causou, olha a pessoa que você se tornou, olha o que você gerou, olha o que você fez. Isso vai gerando aflição. Essa é a primeira coisa para destacar aqui nessa mensagem, a definição do que é a amargura. Mas o ponto que eu quero destacar aqui com mais profundidade com você é o segundo tópico dessa mensagem, é onde nós vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa manhã, a amargura de Pedro. A amargura de Pedro, segundo ponto dessa mensagem. Amados, quando a gente vai ver a amargura de Pedro, a gente percebe, olhando para a vida dele, as diferenças do que era Pedro antes da amargura e depois. Vamos olhar para Pedro antes da amargura. Antes disso tudo acontecer, Pedro era um homem falante, não é verdade? Ele era falante. Pedro era uma pessoa que qualquer coisa que aparecia, ele falava. Pedro era alguém assim totalmente falante mesmo. Jesus falou certa ocasião, eu vou morrer. E Pedro falou, vai morrer nada não. Se forem te matar, eu mato primeiro. Eu morro pelo Senhor, mas o Senhor não vai morrer não. Pedro para tudo tinha uma palavra na ponta da língua. Era um falador mesmo. Pedro falava e falava bastante. Antes da amargura, Pedro também era bem ousado. Pedro era um homem muito ousado, ele tomava certas atitudes, ele tomava certas posições, que eu fico imaginando os discípulos ali, Andréia, olhando e pensando, quem que vai fazer isso? Pedro ia na frente e fazia, às vezes ele até pagava o preço por isso, né, irmã Elza? Tomava umas broncas de Jesus, tomava umas correções de Jesus, porque ele era ousado. Pedro era ousado. Uma outra coisa é que Pedro era enérgico, e é por isso que ele era essas outras duas coisas que eu falei. O que acontecia, ele na hora, não tinha vou pensar, Patrícia, e depois eu faço, era na hora, era papum. Pedro era um camarada bruto, era enérgico mesmo, não tinha essa coisa de ficar dosando não, Eliane. Deu vontade, pega e faz. Esse é o Pedro antes da amargura. Só que quando a amargura, Oswaldo, entra na vida de Pedro, acontece o seguinte, Pedro se torna um homem de poucas palavras. Primeira coisa, o homem que era falante se torna um homem calado. Se você ler os relatos depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus vai aparecendo para os discípulos, você vai perceber uma coisa, Pedro fala pouco. Quando falam para Pedro assim, olha, o túmulo está vazio, Pedro sai correndo, ele não fala nada. Ele sai correndo. Você não vai ver Pedro falando muitas coisas, porque a amargura, ela começou a travar a vida de Pedro de uma tal maneira, que ele foi se calando. Uma outra coisa que a amargura fez com Pedro, e a gente percebe aqui em João 21, é que Pedro se tornou uma pessoa abatida. Você lê esse texto de João 21, você percebe na leitura o quanto que Pedro ficou abatido por causa da amargura, o quanto que Pedro assim acabou, não tem mais, Pedro foi ao chão. E uma última coisa, Pedro, a gente percebe aqui nesse texto que a amargura fez com ele. Eu quero ler de novo com você o versículo número 2, olha aí o versículo 2, 3 na verdade, que diz assim: Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. A última coisa que a amargura fez com Pedro foi fazer ele voltar para as antigas obras. A amargura, amados, mantém a gente preso no passado. A culpa dentro do coração de Pedro gerou uma amargura tão grande, mas tão grande, que ele volta a ser um pescador. Naquele momento, Simone, ele não falou apenas, Beth, vou ali pescar para distrair a mente. Esse vou pescar de Pedro significava um retorno às antigas obras, Marcos, um retorno para aquilo, Ricão, que Deus já tinha tirado Pedro. E isso ensina para nós o seguinte: o pecado diante de nós, a gente tem pelo menos aí 3 possibilidades quando a gente peca. A primeira delas é a indiferença, irmão Ronaldo. Pequei, não estou nem aí, indiferença. A segunda possibilidade é o remorso.
O remorso, ele faz a gente ficar com peso na consciência, aquela coisa toda, mas não gera transformação, não dá vitória. E o arrependimento é o inconformismo que faz a gente romper com aquele pecado. Pedro caiu no remorso. E o remorso pode fazer pelo menos duas coisas com a gente, Florisvaldo. A primeira delas foi o que Judas fez. O que ele fez? Se matou. Acabou com a vida dele. A outra coisa que o remorso pode fazer com a gente, Ana, é travar a gente. Eu não me mato, mas eu também não avanço mais. Eu fico travado naquilo. Eu penso que acabou, meu ponto final foi ali. E esse travar é justamente a amargura. E eu quero falar para você, amados, que Jesus, Ele tem uma solução para toda e qualquer amargura que possa brotar no coração dos seres humanos. Jesus pode libertar a pessoa daquela amargura que foi gerada. Ele tem poder de dividir a sua história e te fazer vencer essa amargura de uma vez por todas, para você viver o novo e o melhor de Deus para a sua vida. Deus tem isso para nós. E eu digo para você aqui nessa manhã, desista da amargura. Desista de ficar preso ao passado, desista de ficar presa àquela frustração que você teve, desista disso, porque não é isso que Deus tem para você ser feliz de fato. Você precisa parar de ficar preso no passado, olhar para o futuro e ver, tem muito plano de Deus ainda para a minha vida, tem muita coisa boa de Deus pela frente, e é isso que Jesus tinha para Pedro. A amargura de Pedro ficou fazendo ele olhar, sabe para onde só, Isaac? Para o dia que ele negou Jesus. Pedro só tinha olhos naquele momento, Ellen, para aquele fatídico dia, que perguntaram para ele, você estava com ele, não estava? E ele falou, eu não conheço. Negou 3 vezes. A vida de Pedro ainda estava presa, Marcele, no dia que o galo cantou. A vida de Pedro parou ali, e Pedro travou. E às vezes, amados, nas nossas igrejas a gente vê muito Pedro por aí, pessoas que um dia se frustraram, pessoas que um dia erraram, pessoas que um dia caíram e nunca mais levantaram, porque ao invés do arrependimento caiu no remorso, e ao invés de acabar com a própria vida, estacionou ali no erro e nunca mais saiu. Quantos ministérios, Zelinha, foram amassados e destruídos por causa da amargura. Amados, a gente precisa vencer isso, porque a amargura gera aquela revolta contra nós mesmos, sabe? Aquela revolta contra alguém que fez algo de mal com a gente para nós, e não é isso que Deus tem para nós. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia aparecido diante de todos os discípulos, inclusive de Pedro, mas Pedro insistiu em sua amargura de alma. Quero ler aqui com você o versículo 1 de João 21. Olha aí comigo aí. Depois disso, Jesus se manifestou pela primeira vez, certo? Outra vez. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Jesus já tinha aparecido outras vezes. Pedro já tinha visto Jesus. A palavra vai dizer para nós que quando Jesus entra na casa, os discípulos estavam ali reunidos. Pedro já tinha visto Jesus. Jesus estava vivo. Pedro podia ter naquele momento, Edgar, olhado e pensado assim, ele ressuscitou. O meu erro não acabou com tudo, não destruiu tudo. Mas a amargura, ela é tão traiçoeira, Arthur, que ela faz a gente ver a manifestação poderosa de Deus e ainda assim se fechar para ela. Ontem eu estava conversando aqui com o irmão Denezio uma coisa, e é uma verdade. Às vezes no mesmo ambiente, Deus manifesta a glória dele, e uma pessoa recebe de sair desidratada daqui de dentro, tanto chorar. Recebe de Deus e sai acabado, destruído. Meu Deus, eu recebi demais. E uma outra pessoa, no mesmo ambiente, sair e falar assim, eu não senti absolutamente nada. O problema não está no ambiente, o problema não está na manifestação de Deus, o problema está no coração de cada um de nós. Pedro viu Jesus se manifestando ali, ressurreto, mas a amargura tornou ele insensível espiritualmente. Eu quero deixar essa palavra também para você, em nome de Jesus. Chega de não sentir a presença de Deus por causa da amargura também.
Chega de não sentir a presença de Deus na sua vida, porque você ainda está amarrado naquilo que aconteceu lá no passado. Jesus estava se manifestando outra vez, e aquela era a oportunidade de uma vez por todas, Adriana, de Pedro virar aquela página. E nessa manhã, o Senhor diz para nós aqui, à luz dessa palavra, nessa manhã nós podemos testemunhar, porque sentimos e vimos aqui nessa manhã, Deus se manifesta outra vez no meio do seu povo, diante de ti. E cabe a cada um de nós, eu vou desistir dessa amargura, porque eu quero sentir e viver o melhor de Deus para mim. Eu quero virar essa página. O que aconteceu lá atrás me machucou, me gerou aflição, foi horrível, mas a partir de hoje eu quero pisar em cima disso, para viver o novo e avançar, para sentir a presença de Deus e viver os novos planos que Ele tem para mim. Solta dessa amargura em nome de Jesus, desista disso. Às vezes a gente quer ficar alimentando, o caminho não é esse. A amargura de Pedro fez ele retroceder, conforme a gente viu aqui. Inclusive até esse detalhe na Bíblia é muito interessante, porque no versículo 1 vai dizer aqui, na outra parte, depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades era um outro nome que era dado ao mar da Galileia, o lugar, conforme falei semana passada, onde Pedro foi chamado, onde tudo começou. E esse detalhe no texto deixa muito claro, olha, Pedro voltou lá para a estaca zero, porque a amargura faz isso com a gente. Pedro voltou para o mar de Tiberíades, sendo que o lugar dele não era mais no mar de Tiberíades, o lugar dele era mundo afora, anunciando o evangelho. Às vezes a gente volta para o mar de Tiberíades por causa da amargura, o lugar onde Deus nos tirou. Ah, pastor, quer saber de um negócio? Eu não quero mais saber de nada disso não, eu vou voltar lá para o lugar onde tudo começou, eu vou voltar lá para a condição que eu estava quando tudo começou. Não se abata por causa da amargura, tem muita obra ainda para ser feita, tem muita vida ainda para ser tocada, e a nossa amargura, ela é tão doentia também, ela é tão perigosa, que o versículo 2 e o versículo 3 vai mostrar aqui para nós isso. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. E os outros disseram, nós vamos também com você. Uma última coisa sobre a amargura de Pedro, que abate também a gente, é que ela tem poder também de fazer, sabe o que, Marlon? De arrastar outras pessoas junto com a gente. Essa amargura, quando ela abate sobre nós, se a gente não vigiar, Caio, ela pode desanimar quem está do nosso lado. Se a gente não vigiar, Fernanda, ela pode abater também pessoas que caminham ali conosco. A amargura de Pedro, Odaleia, arrastou os discípulos junto com ele. Eu vou voltar a pescar. E o que eles falaram? Nós também vamos voltar a estaca zero. Nós também vamos contigo, Pedro, porque a amargura dele contagiou aquelas pessoas. Amados, quando a gente desiste da amargura, nós estamos abençoando também a vida de outras pessoas que estão próximas a nós. Quando você desiste da amargura na sua vida, você que é pai, você que é mãe, você abençoa seu filho. Quando você desiste da amargura, você que é filho, você abençoa seus pais. Quando você desiste da amargura, você que é casado, você abençoa o seu cônjuge. Sabe por quê? As atitudes na nossa vida, elas geram efeito na vida dos outros. Você líder, quando desapega da amargura, os liderados que caminham com você são abençoados também. Amados, entendam uma coisa, todo mundo aqui dentro influencia outras pessoas. Às vezes a gente fica olhando para nós mesmos, Samir, pensando assim, ninguém está olhando para mim não, ninguém presta atenção no meu comportamento. Presta sim. Você pode ter certeza de uma coisa, que nem que seja uma pessoa, mas você influencia uma pessoa na sua vida. Quando você desanima, uma outra pessoa, a Gabi pode olhar do seu lado e falar assim, a Gabi desanimou, também não vou fazer força. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. A nossa atitude, ela arrasta outros conosco, e que em nome de Jesus, a gente comece a arrastar agora pessoas para experimentar Deus em nome de Jesus. Arrastar pessoas, Lucas, agora para viver um futuro e uma esperança, viver o novo, não o passado. Sabe o que a gente faz com o passado? A gente mostra, fala, isso aqui me machucava, não machuca mais. Isso aqui me travava, não trava mais.
Isso aqui me fez perder muito tempo, mas não faz mais, porque eu venci. Aprenda com os meus erros. É o que a gente estava conversando aqui antes do culto começar aqui, eu e alguns irmãos. É aprender com os erros uns dos outros. Pedro, a amargura de Pedro fez tudo isso com ele. Travou a vida dele. Fez ele viver preso ao passado. E ele acabou arrastando outras pessoas junto com ele. Mas eu quero caminhar para o fim dessa mensagem, para o terceiro tópico. Terceiro e último ponto dessa mensagem. Uma palavra que muda tudo. Terceiro e último ponto dessa mensagem. O primeiro, nós definimos o que é a amargura aos olhos da Bíblia. Segundo ponto, nós olhamos para a amargura de Pedro, o que ela fez com Pedro. Terceiro e último ponto aqui, Rogério, uma palavra que muda tudo. Uma palavra que muda tudo. E aí, a gente vem aqui para o final do relato, que foi o texto que nós lemos no início, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Aqui foi o momento em que tudo mudou. A mudança começou, Beth, quando Jesus falou para Pedro ir para a praia. Na verdade, não quando Jesus falou para ele ir para a praia, mas quando Pedro viu que era Jesus que estava lá na praia chamando eles para voltar do barco. Ali começou, mas a mudança acontece aqui nesse texto que nós lemos. Talvez boa parte aqui de vocês já conheça, mas é importante eu explicar para que todos nós entendamos aqui juntos. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, Jesus cita o amor ágape. Isso aqui é importante destacar. Creio que a maioria deva saber, mas para os que ainda não ouviram, essa explicação é importante. O texto fala assim: Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ágape? Porque na língua grega haviam 3 tipos de amor, pelo menos. O amor ágape, que é o amor perfeito, o amor de Deus. O amor filéu, que é o amor de amigo, que é imperfeito, mas que tem afeição. E um terceiro tipo de amor, que é o amor eros, que é o amor de homem e mulher, o amor dos casamentos, da relação homem e mulher. Quando Jesus chega para Pedro, ele pergunta assim: Pedro, você me ama ágape? Você me ágape? Ou seja, você me ama com amor perfeito? Sabe o que Pedro responde? Senhor, eu te filéu. A resposta que ele dá é o amor de amigo. Ele fala: Senhor, eu te amo, mas é filéu, é amor imperfeito. Jesus pergunta de novo para ele: Florisvaldo, Pedro, você me ágape? E Pedro responde: Senhor, eu te filéu, eu te amo, mas com amor imperfeito. E Jesus pergunta por uma terceira vez, e Pedro responde para ele a terceira vez: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te filéu, eu te amo com amor imperfeito. E aí Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Olha só o que Jesus vai responder para ele no terceiro, na última parte, no versículo 17, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Sabe o que isso aqui traz para nós? Jesus sabe das nossas fragilidades. Jesus sabe que o amor de Pedro é um amor imperfeito, porque Pedro havia pecado. Ana, Pedro tinha negado Jesus, não porque ele odiava Jesus, mas porque o nível de amor que Pedro amava colocava essa limitação diante dele. Eu não consigo te amar com perfeição. Na hora que eu vi a ameaça diante de mim, eu neguei o seu nome.
eu te amo, mas o meu amor não é perfeito pelo Senhor. Todos nós aqui nessa manhã amamos a Deus dessa maneira. Um amor, mas não é perfeito, porque tem horas, como foi ministrado aqui na dança, nós temos um bem para fazer diante de nós, mas fazemos o mal. Uma hora temos o mal e a gente acaba atendendo ele novamente, porque o nosso amor é imperfeito, a gente não consegue falar não para o pecado sempre. Nós amamos a Deus com amor filéu, um amor imperfeito, mas ainda assim, Jesus, sabendo de todas as coisas, o que ele fala para Pedro? Tá ok, Pedro, mas eu ainda confio em você, apacente as minhas ovelhas. Pedro, eu entendi, você me negou 3 vezes e 3 vezes agora você falou com sinceridade diante de mim, eu te filéu, eu ainda confio em você, abre mão dessa amargura e apacente as minhas ovelhas. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é o evangelho puro e verdadeiro sendo falado aqui. Pedro, eu sei que você é imperfeito, e ele fala para nós a mesma coisa, e mestre, eu sei que você é imperfeito, eu sei que o pastor é imperfeito, eu sei que a clã é imperfeita, eu sei que os líderes de célula são imperfeitos, eu sei que cada discípulo dessa casa é imperfeito, eu sei que o amor que vocês têm por mim, diz o Senhor, é imperfeito, Ele sabe todas as coisas, mas ainda assim Ele diz para nós, apacente as minhas ovelhas, larga a mão dessa amargura e vai viver o que eu tenho para você, em nome de Jesus. É o que Ele está falando aqui para Pedro. Às vezes a gente quer ficar ensinando a Deus ser Deus. Senhor, o Senhor está me chamando. Às vezes Deus usa alguém, fala pela palavra, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida, e aí a gente quer ensinar Deus a ser Deus. Falar, Senhor, amém, eu sei disso, mas acontece, Deus, que eu sou assim. Amado, você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não sabe quem é você antes de te chamar? Ele sabe, só que ainda assim Ele te chama. Não para você continuar da mesma maneira, mas para você viver o melhor de Deus, porque no caminho Ele vai te transformar. No caminho Ele vai mudar você. Deus, eu tenho vergonha. Tem coisas que me envergonham. E os irmãos não sabem. Tem coisas que me envergonham. E eu não sei. Isso vai me impedir de ser usado por Ti. Senhor, isso me entristece. E os irmãos não sabem. Senhor, ó, isso aqui vai impedir. Se o nosso coração estiver aberto, Ele é maravilhoso. Ele é fiel. Ele é gracioso. Ele derrama sobre nós o sangue que limpa toda a impureza. É só viver o arrependimento ao invés do remorso. Então eu quero concluir essa mensagem destacando isso para você. Você só vai conseguir desistir da amargura na sua vida a partir do momento que você ouvir essa voz de Deus e atender essa voz de Deus. Pedro poderia muito bem, irmã Elza, ter ouvido aquilo e falado assim, Senhor, eu até entendo, mas eu fracassei, eu vou continuar abraçado com a minha amargura aqui. Só que Deus naquele momento falou forte no coração de Pedro, e Pedro então decide, ele abre mão daquela amargura, e a gente vai ver em Atos dos Apóstolos um outro Pedro, um Pedro usado por Deus, um Pedro canal de bênção, um Pedro canal de avivamento, um Pedro que gera impacto na vida de muitos, e todos nós aqui somos como Pedro também. Você pecou, mas os planos de Deus não morreram. Desista da amargura e seja feliz. Você recebe essa palavra, amém, sobre a sua vida? Se coloque de pé, vamos orar. A amargura é perda de tempo. Ao longo dessa série de mensagens, a gente vai ser ministrado sobre outras coisas que nós precisamos desistir para ser feliz. E eu lembro que ontem eu estava meditando nessa palavra e eu estava pensando numa coisa. Uma vez eu ouvi um pastor falando uma coisa que é verdade. Quando a gente olha para uma criança, a gente vê ali o ser humano no seu estado mais puro e sincero possível. Quer ver como que é o ser humano de verdade? Olha para uma criança. E uma das coisas que a criança é em alguns momentos é teimosa, não é verdade? A criança quer botar o dedo na tomada, está falando, não põe o dedo lá, você vai se machucar. E ela quer pôr o dedo lá. Ela quer, não brinca com faca, ela quer pegar a faca. Aí grita, esperneia e chora. O ser humano é teimoso. E uma das coisas que essa série vai tratar em nós, amados, é a gente largar de ser teimoso. Porque Deus já falou várias vezes para nós, desiste disso, para você viver o melhor. Só que a gente está igual a criança lá, não Deus, mas eu quero pôr o dedo na tomada.
Não, Deus, mas eu quero brincar com a faca. Não, Deus, mas eu quero continuar agarrado aqui com a minha amargura. Eu quero continuar aqui agarrado a isso aqui que me impede de crescer. Amados, desista para ser feliz. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor amado, a Tua palavra falou conosco nessa manhã e te agradecemos. Te agradecemos, Deus, pela revelação das Tuas Escrituras. Obrigado, Senhor, porque nós aqui nessa manhã fomos lembrados que a Tua voz ainda fala aos nossos corações. A Tua voz ainda nos chama para desistirmos daquilo que nos impede de crescer, desistir daquilo que nos impede de viver o Teu melhor, para que nós possamos viver, Senhor, as obras que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nessa manhã, todos nós aqui, Senhor, renunciamos à amargura, não queremos ficar presos ao passado, não queremos ficar presos àquilo que nos machucou, não queremos ficar presos àquilo que nos feriu, o erro que cometemos. Nós queremos abrir o nosso coração e viver o Teu melhor nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Tira de nós, Senhor, isso. Assim como Pedro naquele momento ouviu a voz de Jesus, dizendo: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Nós nessa manhã também queremos ouvir essa voz, Senhor, e poder dizer a Ti: sim, Senhor, estamos aqui, queremos fazer a Tua vontade, queremos viver, Senhor, as novas oportunidades que o Senhor dá para cada um de nós. Nos livra, Senhor, do peso da culpa, nos livra, Senhor, de tudo aquilo que nos entristece. Queremos viver uma vida feliz ao Teu lado, Senhor. Desistimos da amargura nessa manhã para sermos felizes. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E você que recebe essa palavra, diga amém. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você possa continuar meditando nessas palavras, lembrando que essa mensagem ela vai estar disponível no canal da nossa igreja lá no YouTube, e eu quero te fazer um desafio, um convite, chame como você quiser, mas eu gostaria de te convidar a você participar dessas 7 semanas daqui em diante, para ouvir todas essas mensagens e quem sabe até chamar um convidado, chamar um visitante para vir com você, ouvir essas palavras, que eu tenho certeza que essa série de mensagens vai abençoar a muitos, em nome de Jesus. Conto com vocês, que a gente possa caminhar aí nessa direção. Aleluia. Você pode se assentar por um instante, nós já vamos orar para encerrar o culto dessa manhã. Só comunicá-los a respeito dos avisos da nossa igreja, lembrando, amados, a programação. Quinta-feira, torre de oração às 19 horas, tem sido bênção, a quinta profética também, quinta-feira às 20 horas, venha participar aqui conosco, está sendo bênção. Quero louvar a Deus e agradecer, porque ontem foi dia de boas notícias. Ontem iniciamos mais 2 células na nossa igreja, ontem uma célula de mulheres, na casa da Zilma, Zilma tem sido muito abençoada por Deus. Deus tem feito uma obra linda na vida dela. A irmã Odalé, a irmã Beth conduzindo ali aquele trabalho. Iniciou também uma célula nova de jovens e juvenis na casa da Ellen lá, também no Anil. O Senhor está abençoando e tocando lá. Em breve se preparem para mais notícias como essa. O Senhor já tem aberto novas portas e em breve nós vamos ter já 9 outras novidades para contar para vocês também, em nome de Jesus. Continue orando por essa obra. Amados, e sobre isso, eu tenho um aviso importante para dar para vocês. Peço que você, que puder, esteja aqui hoje à noite. Hoje nós vamos lançar aqui para a igreja um trabalho. Nós vamos compartilhar aqui com vocês uma direção, uma estratégia que Deus tem nos dado. Vai ser um momento especial aqui hoje à noite também. E eu peço que você que puder esteja presente, para você poder ouvir e orar em cima disso, para ver o que Deus faz, o que Deus toca no seu coração. Conto com a presença de vocês hoje à noite, vai ser bênção, tenho certeza disso, em nome de Jesus. A Natane pediu para comunicar, ela não pôde vir hoje. Sexta-feira tomamos a vacina, deu reação, ontem a gente ficou derrubado lá em casa, hoje eu acordei um pouquinho melhor, ela ainda está um pouquinho
com dor no corpo, mas à noite ela está aí também, em nome de Jesus. Ela mandou um abraço aí para a igreja, pediu para comunicar. Amém, amados? Vamos orar então agradecendo a Deus. Lembrando que está vendendo hoje também o cremosinho. Agora eu sei o que é o cremosinho. Semana passada eu anunciei, eu falei, o que é cremosinho? Eu não sei. Agora eu sei, e é bom, hein? Ó, indico, hein? R$1, né, Odaleia? R$1, procure a Odaleia, abençoe esse trabalho também, e eu indico, hein? É bom, já separei meus 2 lá, daqui a pouco eu vou lá pegar também. Vamos orar então agradecendo ao Senhor, se coloca de pé, André. As irmãs que não pegaram ainda a lembrancinha, pega aí no final do culto, tem uma lembrancinha para as mulheres aí, irmãs, pelo Dia Internacional das Mulheres dessa semana que passou, pega aí, não deixe pegar sua lembrancinha, tá bom? Vamos orar então agradecendo ao Senhor, lembrando também, juventude, que sábado tem o culto da juventude aqui às 19 horas. Benção. Amém, vamos orar? Estenda sua mão para cá. Deus Santo, consagramos a Ti os dízimos e ofertas. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa, Senhor, aqui desse lugar. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha multiplicar tudo que tem sido entregue, Senhor, para que nós possamos investir no avanço missionário aqui nesse lugar e que a Tua igreja continue crescendo, Senhor, com vidas alcançadas, libertas, famílias tocadas, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas, nos dê um domingo abençoado na Tua presença e que logo mais possamos estar de volta, Senhor, para receber mais da Tua palavra em nome de Jesus. Nós Te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que à noite vamos iniciar a nova série de mensagens Fé Transformadora. Venha e receba essa palavra também. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje, permaneça para sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor, um domingo abençoado em nome de Jesus.